John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma Protestante. John Wycliffe nasceu em 1328 em Yorkshire, Inglaterra, e faleceu em 1384. Foi um homem levantado por Deus para confrontar a Igreja Católica Romana de sua época, devido ter se desviado da sã doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos, dando início à Reforma. Esse gigante de Deus é conhecido como a estrela da manhã da Reforma Protestante. John Wycliffe foi um homem acadêmico, estudioso, que amava as Sagradas Escrituras, se formou em teologia, filosofia, escreveu diversos livros de doutrinas bíblicas e inclusive traduziu boa parte da Bíblia em latim para o inglês, idioma falado de sua época, sendo essa sua maior contribuição para o reino de Deus. Seu trabalho teológico e literário teve um profundo impacto na história do cristianismo. Wycliffe foi um crítico ferrenho e desafiador de todo o clero e da autoridade papal. Citaremos algumas doutrinas bíblicas que ele ensinava e defendia. As Sagradas Escrituras como autoridade suprema. Wycliffe cria que a Bíblia Sagrada era a autoridade máxima no cristianismo, acima da Igreja, dos papas e da tradição. Pois ela é a palavra inspirada por Deus. Na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16 afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Defendeu que todos tinham o direito de possuir uma Bíblia Sagrada em seu próprio idioma. Wycliffe lutou contra a Igreja Católica pelo fato de somente ela possuir a Bíblia em latim, não dando a oportunidade dos leigos terem um exemplar para estudarem livremente, pois isso era uma estratégia para manipular e enganar os fiéis com as heresias e falsas interpretações papais. O estudo livre da Bíblia Sagrada. Wycliffe defendeu que os clérigos e os papas não tinham o direito de proibir o estudo e a leitura das Sagradas Escrituras ao povo. A pregação e a doutrina mais importante que os sacramentos. Wycliffe defendeu que a pregação aos estudos bíblicos estavam acima do sacramento, pois ele cria que os sacramentos eram costumes humanos e alguns até antibíblicos, como por exemplo, penitência, indulgência, cultos aos mortos, e outros. Os dois principais elementos da Eucaristia como símbolo e não literal. Wycliffe refutou a ideia da transubstanciação, que eles afirmavam a transformação literal do pão em corpo e do vinho em sangue de Jesus Cristo durante a Eucaristia. Salvação e perdão dos pecados somente pela graça, mediante a fé em Cristo. Wycliffe confrontou a prática da venda de indulgência, ou seja, que o dinheiro e os bens materiais podiam comprar o perdão de Deus e a salvação. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro capítulo 1 e versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O líder infalível da Igreja é Cristo e não o Papa. Wycliffe desafiou a autoridade papal, vendo-o não como cabeça da Igreja cristã, mas como um mero líder entre outros. O pré-reformador cria que somente Cristo é o cabeça da Igreja, o líder perfeito, a principal rocha onde a Igreja está alicerçada. Ministério eclesiástico como chamada de Deus. Os papas separavam vários ministros para cargos mais elevados motivados pela política, pelas finanças e pelas amizades,
deixando de lado a orientação do Espírito Santo, da piedade e competência. Deixando Wycliffe decepcionado novamente com a Igreja. Wycliffe era a favor da separação da Igreja com o Estado. Os Lollardos, seguidores de Wycliffe. Os Lollardos, nome ofensivo dado pela Igreja Católica para os seguidores de Wycliffe após sua morte, que significa os murmuradores, eram vários grupos que carregavam cópias da Bíblia de Wycliffe pregando, evangelizando e denunciando as heresias disseminadas pela Igreja. Como consequência de seus protestos, muitos Lollardos foram condenados como hereges e sentenciados a queimarem vivos em fogueiras. Valentes mártires entraram no fogo com a palavra de Deus, assim como entraram Sadraque, Misaque e Abednego. Perseguido e torturado depois de morto. Wycliffe, por várias vezes foi perseguido por manter uma postura firme e por nunca ter se retratado. Espantosamente, após 31 anos de sua morte natural, em 1415, o Concílio de Constanço o condenou como herege, ordenou que desenterrassem os seus restos mortais para serem queimados e as suas cinzas jogadas nas águas do rio Swift, Inglaterra. Curiosamente, John Wycliffe foi condenado e torturado depois de morto. Legado. Um dos maiores legados de John Wycliffe foi ter traduzido a Bíblia do latim para o inglês. Embora não tenha traduzido toda a obra pessoalmente, a tradução foi feita sob a sua supervisão e ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Seu esforço tinha a intenção de todos conhecerem a palavra de Deus e o Deus da palavra. Foi grande apologeta, defendeu a verdade a todo custo. Foi o que deu início à Reforma Protestante, sendo referencial para John Hus, Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino e outros. Com a Reforma surgiram novas denominações protestantes como o anglicanismo, o presbiterianismo e o congregacionalismo, bem como para o surgimento de outras novas igrejas protestantes na Europa e em todo o mundo.